queria solicitar a todos os presentes para assinar para ser entregue nesse processo enfim, com a administração e com o município, não é? Para dar seguimento, enfim, às propostas que foram feitas. As pessoas iriam aguardar um pouquinho mais e tentar, porque vai ser feito rapidamente, e assinariam já esse tal texto de solidariedade e de pedido de solução positiva para Santa Costa. Boa noite. Se fosse possível, chegávamos um pouco mais à frente para possibilitar que algumas pessoas que estão mais atrás também se aproximassem. Começo por me apresentar. Eu sou o Eduardo da livraria Letra Livre, que foi quem acabou editando este pequeno manifesto, este opúsculo, onde se reúnem dois textos, basicamente. Um texto que é a posição, o sentimento dos trabalhadores atuais da Sada Costa em relação a este fecho desastroso, mas previsível e anunciado, e um texto que tem muita importância, que é o texto do fundador da Sada Costa. Eu achei relevante editar este pequeno texto por duas razões. Primeiro, uma homenagem à família Sada Costa, que criou neste espaço, e antes de estar neste espaço esteve próximo à calçada do Combro, onde nós estamos, no Poços Negros, e criou a principal editora e livraria portuguesa das primeiras décadas, enfim, até aos anos 80. Uma editora que talvez tenha feito mais pela cultura portuguesa e pela divulgação dos clássicos que a imprensa nacional e qualquer governo que passou por Portugal. Isto é absolutamente relevante numa situação atual em que nós vemos a chegada de aves de rapina ao mundo do livro, que basicamente estão aqui para fazer dinheiro, como se faz nas salsichas e como se faz noutras áreas industriais. Esta crítica das aves de rapina que chegaram ao mundo do livro não está a ser feita pelos jornais da especialidade, não está a ser feita pelos intelectuais, não está a ser feita pelos autores, que tanto mais que muitos deles reconhecem o valor e a importância da chegada do grande capital ao mundo das edições e das livrarias. Seria oportuno hoje fazer essa crítica, tanto mais que as consequências, como diz o manifesto, da plantação de eucaliptos que vai secando tudo à volta, está a ser cada vez mais visível. O fecho de todas as livrarias aqui na área do Chiado não é uma consequência da atual crise económica, não é uma consequência sequer de uma evolução natural do mercado do livro ou do mercado editorial, é uma consequência de políticas que têm sido seguidas na área editorial, de grande concentração comercial, de grande concentração do capital, e que, por outro lado, resulta quase sempre e necessariamente num empobrecimento maior da realidade cultural portuguesa. Em relação ao manifesto, que será lido pelo Vítor Silva Tavares, eu só quero acrescentar que a responsabilidade deste fecho, ao contrário do que foi comentado e foi dito por várias pessoas, inclusive pelos meios de comunicação, não tem a ver com algo que aconteça sem explicação ou resultante de políticas municipais ou outras. Não, tem a ver com essa presença que eu falei dos abutres, das aves de rapina na área editorial e na área livreira, e por outro lado a presença de todo um conjunto de oportunistas galantes que aparecem nestes meios e de alguma forma levam à ruína livrarias e editoras históricas. Não temos só o caso da Sada Costa, temos o caso da Portugal, temos o caso da Guimarães que fechou, livrarias históricas. No entanto,
este manifesto, de alguma forma, também é uma homenagem ao que os trabalhadores conseguiram fazer, que foi algo de extremamente imprevisível, que foi darem, oferecer um centenário a esta Casa Histórica, pois sem eles, sem aquele empenho que os trabalhadores tiverem em prolongar a existência da Sá da Costa, ela não tinha cumprido o seu centenário. E foi graças a eles, e graças à sua iniciativa autónoma e corajosa, que a Sá da Costa vai ficar na história do mundo editorial e do mundo livreiro português como uma livraria e uma editora, mas uma livraria que cumpriu o seu centenário. Coisa que, obviamente, nós não esperaremos ver da maior parte desses grupos que hoje criaram livrarias e editoras em Portugal, que duvido que cheguem a qualquer centenário. E muito mais, que consigam fazer o que esta casa fez pelos clássicos portugueses. Podem durar 200 anos, mas não vão fazer o que esta casa fez pelos clássicos portugueses. Era só isso que tinha a dizer, vou passar a ouvir. Vou ler o manifesto dos trabalhadores da Sá da Costa. Vou ler na qualidade de cúmplice desses mesmos trabalhadores e também da Letra Livre para a organização e feitura deste manifesto. Mercê de nebulosas negociatas, que serão casos de polícia antes de o serem de tribunais, a livraria Sá da Costa só não fechou ainda a porta porque nós, os seus 5 livreiros, a temos mantido aberta e já lá vão 2 anos, desde que um certo senhor se pôs a monte, deixando atrás de si todo um cenário de desolação que passa por nós, os porventura mais afetados, mas se estende também à livraria Bucols e bem assim às editoras Portugália e Cavalo de Ferro, casas que levaram tempo a honrar um nome e que ele praticamente desmantelou em menos de um fósforo. Que não está sozinho ao proceder assim, sabê-lo bem, como vamos sabendo da impunidade que rodeia os chamados crimes de colarinho branco, esses que engordam causídicos antes que os tribunais decidam de vez quem é que deve o quê e a quem e quanto. Caso este da Sá da Costa. Ora, nós devemos sublinhar, e que isto valha um grito, que o nosso papel nesta casa e neste momento não é apenas o do esforço de manter os tão badalados, aspas, postos de trabalho, ainda que este já ao nível do pãozinho de cada dia e pouco mais, como se pode deduzir, o nosso papel é o de, afinal, sermos, para todos os efeitos práticos no dia-a-dia do nosso trabalho, os herdeiros de uma casa, de uma atividade que desde há exatamente 100 anos, a Sá da Costa foi fundada a 10 de junho de 1913, tem garantido um indesmentível prestígio cultural, quer como editora, agora suspensa, quer como livraria, esta que animamos com a nossa paixão e o nosso labor obstinado. Herdeiros, note-se, sem que reivindiquemos quaisquer direitos de propriedade material. Herdeiros, pois, tão somente do seu legado, do seu espírito, que é também, e de que maneira, o espírito deste lugar que habita há também exatamente 70 anos. Lugar cobiçado demais pelos negócios do dinheiro graúdo para que haja alguém, pessoa ou entidade que o defenda, que o mantenha como lugar de difusão por excelência de valores imateriais. Esses valores que a todo custo se devem preservar, se devem promover no absoluto vazio gerado pela ditadura financeira, rapace e usurária.
Sinal dos tempos, bem paradigmáticos desta apagada e vil tristeza em que o país e nós com ele nos encontramos mergulhados, a zona do Chiado, com sua histórica envolvência, tem sido palco de uma heresia, de uma devastação que nem a animação de rua, também ela apregoada e até promovida de, aspas, cultural, ilude a substantiva destruição dos seus espaços culturais emblemáticos. Por fatal mudança de ramo, vítimas da especulação dos arrendamentos, expulsas pela investida tornada natural das lojas de luxo, encerraram portas num abrir e fechar de olhos a Livraria Portugal, a Livraria Guimarães, a Livraria Barateira, a Livraria Camões, e estão em vésperas de fechar a Livraria Olicipo e a Livraria Artes e Letras, se não mesmo a provecta Livraria Lelo. Senhoras e senhores, não estamos a acusar a FNAC, não estamos a acusar a Bertrand, mesmo se entendidas elas, e por alguns, como eucaliptos, sugando a seiva do mercado de consumidores. Livrarias generalistas, com sua escala, de certo modo gigantesca, ocupam o lugar que ocupam, fazem pela vida, propõem mercadorias a públicos necessariamente diversificados. Acusação por acusação, o nosso papel assenta em acusar-nos e, para além do banditismo de quem arrastou a Sada Costa à situação de falência inequivocamente fraudulenta, todo um estado de coisas que faz imparar o consumismo mais ignaro e desenfreado e mais enganadoramente rentável, já que não passa de fogo fato sem tempo, pois, de consolidação, como símbolo eleito a soberano da barbárie que mina, escareia, esvazia a cidade, o espírito de uma cidade, como lugar de civilismo civilizado. É esta a nossa acusação primordial. Ora, a cidade da paranoia mercantil e do fartote de circo a adornar o parco pão passa de lado. Não sabe, não conhece, não quer saber, não quer conhecer. Sendo a concorrência a verdadeira, incontornável, aspas, alma do negócio, dizem-nos gentes desalmadas, a própria corporação de editores e livreiros não só encolhe os ombros como parece rejubilar quando um concorrente, ainda que não faça concorrência, por ser outro o seu âmbito, se vê forçado a fechar a porta. Resultado: ninguém levanta um fósforo do chão. Decididamente, outro sinal, triste sinal dos tempos, a solidariedade esvai-se das práticas sociais, ficando a palavrinha reduzida ao seu uso demagógico. Não é por acaso, e é bem significativo, que nas atuais circunstâncias da Sada Costa, apenas, e se tanto, uma dúzia de editoras que de uma ou de outra maneira se situam nas margens do negócio pelo negócio, se dispuseram a colocar os seus livros na nossa livraria. Será de justiça nomeá-las. E etc. Antígona, Artistas Unidos, 2 Dias, Casa da Achada, Chile com Carne, Boca, Blau, Colares, Colibri, Fenda, Letra Livre, Livros Horizonte, Mariposa Azual, Orfeu Negro, Pianola, Pierre von Kleist, Vega. Todas elas aventuras editoriais que se teimam luzes, pequenas luzes, no denso negrume da produção livresca massificada. De há 2 anos para cá, só a elas devemos a continuidade no que respeita às chamadas novidades. O resto, com que enfrentamos os encargos básicos, é o que, cerrando fileiras, pudemos salvar do acervo que colocou a Sada Costa como ponto de referência da cultura portuguesa,
com suas prestigiosas coleções, onde avulta e é um monumento, caros senhores, a clássicos Sá da Costa, os antigos como os da nova série. Mas outros amigos, compradores ou não, mas bem distintos daquela comunidade do croquete que não falha inaugurações, têm vindo a apoiar-nos ao comparecer nas iniciativas com que sublinhamos a permanência e a afirmação cultural da Sá da Costa. Com eles e connosco, o Chiado tem dado um ar de sua graça como lugar de culto. Saberão alguns de vós do vídeo que a Renata Sancho realizou sobre a morte anunciada da nossa livraria. Dias contados lhe o chamou. Pois bem, mais de 700 dias já vão contados, desde que os responsáveis financeiros e administrativos viraram costas. E ainda cá estamos, intervenientes e testemunhos. É certo que não sabemos onde estaremos amanhã. Mas hoje, neste dia em que celebramos o centenário de uma casa editora, de uma casa de cultura, que tem mobilitado o seu mistério e contribuído para que a cidade seja mais do que um conjunto de prédios, ruas e cadáveres adiados, sentimos-nos honrados por termos conseguido puxar a infausta situação até ao momento em que se cumpre a efeméride. Sem estes 2 anos de perseverança, não estaríamos hoje aqui, mantendo a memória da Sá da Costa como realidade viva, ao invés daqueles que a querem estátua inerte para um qualquer museu de cera. De braço dado com o nosso pintor Roslan Botiev e o nosso etnógrafo João Coimbra, somos os livreiros da Sá da Costa, Noémia Batalha, Susana Pires, Pedro Oliveira, Salomé Gonçalves e António Esteves. Até sempre. Bem, boa noite. Meu nome é Pedro Oliveira, sou um dos livreiros da livraria Sá da Costa. Peço desculpa se está aqui alguma editora que trabalhe connosco que infelizmente não tenha constado no manifesto. Foram mais do que aquelas que estão no manifesto, que têm trabalhado connosco. Eu acho que deve haver alguma série de dúvidas que vocês poderão ter relativamente ao futuro próximo da livraria. Nós recebemos a informação há sensivelmente 2 dias que teríamos que fechar na segunda-feira, ou seja, devolver os livros, e não receber mais consignações, não receber mais livros novos, não podíamos comprar livros. E a determinada altura percebemos que sem livros nós não conseguimos ser uma livraria, uma questão de senso comum. Pediram-nos para não divulgar e também achámos que não faria sentido. Alguns de vocês poderão ter algumas questões a apresentar. A ideia é essa, para eu poder explicar. Aquilo que nos foi dito foi que nós vamos ter mais alguns dias. A livraria, em princípio, vai mesmo fechar. Vamos ter mais alguns dias, com um dos pressupostos é talvez ganhar algum tempo, e o outro é recuperar um pouco dos salários em atraso dos trabalhadores. Não sei se querem pôr alguma questão.
Já agora, a nossa administradora também disse que durante o processo de liquidação, que será iniciado a partir do momento em que nós devolvermos as consignações, durante esse processo, não sei quanto tempo é que demorará, se surgir alguma proposta para a livraria, talvez haja alguma esperança. Não sei, querem pôr alguma questão? O que é que quer dizer se surgir alguma proposta para a livraria? Os trabalhadores não tinham uma proposta para a livraria? Havia uma proposta, não era uma proposta dos trabalhadores, havia uma proposta que se... quando nós arranjámos o advogado, o que nós pedimos foi... nós apoiamos qualquer proposta que mantenha o espaço como livraria. Se esse investidor tiver a sensibilidade para manter o nome Sá da Costa, que é um nome que chega a ser centenário, nós apoiamos. Parece que surgiu uma proposta que, na reunião de credores, foi rejeitada. Foi rejeitada por duas entidades, relativamente às questões do Estado, Finanças e Segurança Social. O Estado aprovou o plano de reestruturação da livraria. A Segurança Social e as Finanças aprovaram a reestruturação da livraria. Duas entidades recusaram. Voltando. O que vemos hoje, quando entramos nas grandes superfícies comerciais que expõem livros, é um certo tipo de livros. Nós vimos editoras que tiveram grandes catálogos, como a Don Quixote, como a Presença e outras, que enveredaram por uma linha só, um caminho só. E a aparente diversidade e quantidade de livros que vocês encontram é aparente, porque efetivamente é uma reprodução do mesmo, é sistematicamente uma reprodução do mesmo, até do ponto de vista do design é uma reprodução do mesmo, do ponto de vista do conteúdo é uma reprodução do mesmo. Ou seja, há uma enganadora, há uma falsa diversidade, há uma falsa ampliação do espectro editorial em Portugal. Porque quando nós formos a contabilizar, há um empobrecimento, há uma diminuição do que está a ser oferecido. Eu, como livreiro e como alfarrabista, por vezes me aparecem livros à venda, livros de ótimos autores, de clássicos, que têm selo ou pequenas referências de um quiosque ou de uma papelaria. Imaginem de onde? De Viseu, da cidade mais incógnita do interior do país, do Alentejo, onde papelarias, e muitas vezes casas que nem papelarias eram, que vendiam obras clássicas. Hoje isto não está a acontecer. É inviável, impossível encontrar nas cidades do interior uma oferta de 3 títulos clássicos. As próprias redes que têm livrarias nas principais capitais não oferecem as obras de referência portuguesas. Um crítico que há pouco tempo escreveu aí no Expresso que andou no Chiado à procura de obras de Camões e de Essa de Queiroz e não encontrou. Quer dizer, chegamos a este cúmulo. Isto foi dito no Expresso, num texto de uma das pessoas que fazia crítica no Expresso. Ou seja, a nossa realidade é esta. O resto é volume. Estamos a falar de volume. Vê-se grandes volumes de livros. Milhares de livros estão a ser editados. Isto não tem nada a ver com a realidade portuguesa. E, por outro lado, isto não corresponde a um enriquecimento. Quer dizer, como eu disse, a Sá da Costa fez mais pela divulgação dos clássicos portugueses do que fez qualquer governo ou imprensa nacional. Isto não se leva em conta? Ninguém sabe isto? As secretarias dos Ministérios da Cultura? Outra questão importante é esta. Quando este grupo, entre aspas, foi tentado ser relançado, nós tivemos o Ministro da Cultura a inaugurar aqui a Bucols. O Ministro da Cultura veio inaugurar aqui a Bucols. Mas não há agora um Ministro da Cultura ou um Secretário de Estado da Cultura que venha desinaugurar a Sá da Costa. Eles tinham que estar aqui para desinaugurar. Inauguraram, agora desinaugura. Porque essas palhaçadas sistemáticas que nós temos visto em Portugal, de ministros da cultura, da imprensa toda, a televisão, a filmar aquilo que são bluffs e a dar um grande destaque a grandes bluffs, grandes jogadas comerciais, não tem correspondência à realidade. Porque essas mesmas pessoas não fazem nada pelo livro, pela edição em Portugal. Pelo contrário. No entanto, quer dizer, nós vemos a inauguração da grande livraria das Amoreiras. O grande grupo que agora vai salvar os autores portugueses. E vemos os próprios autores portugueses entrar nestas jogadas. A dizer que estas novas
empresas, o novo capital que está chegando ao mundo da edição e tal, vai dar um outro impulso à criação portuguesa, vai dar um outro impulso à divulgação da literatura portuguesa, da cultura portuguesa. Tudo isto é falácias, é mentira. É mentira descarada. Vocês sabem, ou a maior parte das pessoas deverá saber, que há inúmeras editoras que foram concentradas em grupos que estão a destruir os catálogos, a destruir fisicamente, a mandá-los para o papel. Ou seja, grandes catálogos que existiam, com obras de referência, com obras importantes, foram mandadas para o papel e perante o silêncio dos autores, perante o silêncio dos compradores, perante o silêncio das entidades oficiais. Isso, inclusive, gerou pequenas notas aqui há 2 anos nos jornais e na televisão, mas sem qualquer resultado. Ou seja, catálogos de milhares e milhares de livros que têm sido destruídos nos últimos anos em Portugal. Isto não é discutido sequer na dita imprensa da especialidade. Porquê? Porque há interesses, todos pertencem aos grupos, todos têm jogo com os grupos. Eu quero ser editado pelo grupo, eu quero ser editado não sei o que é, ninguém se quer incompatibilizar, como diz o França, que isto é uma paróquia, isto aqui é uma freguesia, é uma paróquia. Pronto, na paróquia todos nos conhecemos, não podemos incompatibilizar com o seu doutor. O seu doutor depois não sei o quê, não me arranja uma cunha, não me arranja isto. Eu não posso incompatibilizar com o grande grupo, porque depois não vou editar o meu livro. Eu tenho de editar os meus livros, quer dizer, que é uma obsessão do autor e temos de editar os livros. Quer dizer, o Pacheco, o Torga resolveu isso e editar os próprios livros, não é? Enfim, por as razões que eram, mas editava os próprios livros. Hoje não, quero editar num grande grupo. Para editar num grande grupo não posso incompatibilizar com o grande grupo. E depois tenho de ir ao público, nos meios de comunicação, fazer esse grande elogio. Não, é que isto está a alterar Portugal, isto vai ser a defesa da cultura portuguesa, isto vai promover os autores portugueses. Mentira, mentira, mentira. Mentiras acumuladas que uns ignoram, outros sabem, mas não falam. Portanto, esta realidade, no fundo, para mudar, tem de mudar a partir das pessoas. Não vai mudar a partir de cima. Não vai ser o Ministério da Cultura, a Secretaria da Cultura que vai mudar isto. Esses vão vir inaugurar a Bucose com um entulho dentro. Ao que me disseram, a Bucose, quando foi inaugurada, não tinha uma casa de banho para os funcionários. E inaugurada pelo Ministro da Cultura, mas não tinha uma casa de banho para os funcionários. Tinham de vir aqui e tinham um entulho. E o Ministro da Cultura deu-se ao trabalho de ir inaugurar uma obra incompleta, com entulho dentro e sem casa de banho para os empregados. Isto é brincadeira. A Sá da Costa fez isso quando veio para aqui nos anos 40. Todo o mundo sabe que não. Os livreiros, os editores da velha escola não eram assim. Não eram vigaristas. Não eram oportunistas. Tinham as suas limitações, tinham as suas visões do mundo e da cultura, como vocês podem ler no manifesto pelo texto de Sá da Costa, mas é um outro mundo. É um outro mundo. Não tem a ver com estes gestores, estes burocratas que estão a assumir as editoras e as livrarias em Portugal e que são um bando de incompetentes, diplomados, podem pôr lá, vieram de Oxford, vieram da Universidade de Coimbra, vieram da Católica, não sei o quê, mas que nada sabem de livros, que se orgulham de não saber de livros, porque já os vi a dizer isso. Para eles o livro é um produto igual a qualquer outro e que é assim que eles lidam com esta realidade. Eu vi, e muitas pessoas, obviamente, devem ter já ouvido essas pessoas a falar isto. E as pessoas que dizem isto, ninguém as expõe contra estas contradições de serem pseudo-agentes culturais no mundo dos negócios. É gente que vem das salsichas nobres, como eu digo, querem vender cada vez mais salsichas e vendê-las frescas. Chega ao mundo do livro com este espírito. É vender muitos livros rapidamente e vendê-los frescos. Porque se passar o prazo de validade, depois têm de ir para o lixo. É este espírito que está hoje, numa outra obra que nós editamos recentemente, André Schifrin, O Negócio dos Livros, onde se expõe, a partir do modelo americano, como é que isto começou, como é que foi delineado este modelo editorial e que se expandiu pelo mundo, chegou tardiamente, está a chegar tardiamente a Portugal, mas onde nós estamos a viver as consequências, estamos a visualizar as consequências numa realidade que inclusive é uma realidade de crise, numa realidade pequena, porque o mercado português é minúsculo, que não suporta sequer esta realidade artificial dos grandes esquemas que podem ser implantados nos grandes países que têm, do ponto de vista do mercado, possibilidade e capacidade para gerar grandes recursos e gerar grandes lucros. Esta realidade nada não corresponde a Portugal. Somos um país de poucos leitores, de poucos compradores de livros, onde o negócio de livros está fadado a ser basicamente um negócio de médios e pequenos e, no entanto, onde vieram de forma artificial por razões que deveriam ser, inclusive, investigadas, uma série de grandes grupos
que entraram aqui, possivelmente para fazer aquelas reestruturações e vendas a outros. Este jogo de compra empresa e venda empresa, é aqui que eles ganham, não é a fazer livros, eles ganhariam, hipoteticamente aqui, mas que obviamente parece que nem aí eles estão a ganhar, porque cada grupo que passa para a frente parece que está a perder, mas não sabe porque é que eles entraram neste mundo, que era tradicionalmente um outro mundo, este mundo da cultura dos livros e das livrarias.